E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo sobre a história do Pokémon TCG. Dessa vez continuando a nossa quarta geração, só que aquele segundo bloco, se houve uma série no card game para Diamond, Pearl e depois para Platinum, é claro que também viria para os jogos Heart Gold, Soul Silver, que teve um lançamento estrondoso no Nintendo DS e até hoje é considerado um dos melhores jogos da franquia Pokémon. Heart Gold Soul Silver foi lançado no Japão no final de 2009 e acabou lançando no comecinho de 2010 nos Estados Unidos, com uma diferença aí em torno de 25 cartas de uma coleção para outra. A parte boa é que essa foi a segunda coleção traga pela Copag aqui pro Brasil, então ela veio ali no comecinho de 2011 e estava ali com uns 3 meses de atraso, mais ou menos. Estava ali definindo o atraso que a Copag tinha em mente de trazer sempre, né, uma coleção para nós junto com a coleção dos Estados Unidos. Era meio que um sonho esse lançamento simultâneo que a gente vive hoje em dia. Essa expansão ela trouxe vários Pokémon de Johto e vários Pokémon de canto, e algumas novas mecânicas também, fora a aposentadoria dos Pokémon SP e os Pokémons Level X. Os Pokémon Level X foram substituídos pelo Pokémon Prime, que era uma nova ultra rara, mais bonita e não tinham nenhuma regra especial. Eles só eram contrapartes mais fortes do que as suas versões não Prime. Então, por exemplo, tinha um Typhlosion, o Typhlosion Prime ele era um Pokémon mais parrudo, com mais vida e com ataques mais poderosos, mas nenhuma regra muito especial fora isso. A grande mudança introduzida nessa coleção foram os Pokémons Legend, ou lendas em português. Essa daí foi uma das mais marcantes porque configurava, às vezes, um Pokémon só nessa carta, que era uma carta de Pokémon formada por duas cartas. E para você jogá-las, você tinha que jogar as duas ao mesmo tempo. Então ocupava muito mais espaço na mesa do que o regular, e era algo bem imponente. Ele tinha as escritas dos ataques todas bagunçadas, e eram cartas muito fortes. Você meio que botava uma pressão ali, baixar esses Pokémon Legend em campo dava uma sensação muito boa. A gente teve várias cartas Legend durante o bloco Heart Gold Soul Silver, foi uma coleção que eu me orgulhei muito de ter, eu tinha ela até pouco tempo atrás, mas a vida adulta me cobrou aí, acabei vendendo essa coleção minha. Mas pra você que ainda tem, ou pra você que quer colecionar alguma coisa bacana, eu recomendo muito essas cartas Legend, são realmente lindas. HS Revelado ou Unleashed foi a segunda coleção do bloco Heart Gold Soul Silver e ela foi uma coleção exclusiva pro ocidente. Claro, mais uma vez juntando, lembra que a primeira coleção teve algumas cartas a mais no Japão? Pois é, pegou essas cartas que faltaram na primeira, mais um monte de carta que era exclusivo de deck inicial do Japão, juntou e fez essa nova coleção. Essa foi a segunda coleção que a Copag trouxe para nós também e acaba por aí a quarta geração na mão da Copag. Depois dessa coleção revelada, ela abandona o bloco Heart Gold Soul Silver e foca totalmente já no próximo bloco, já para Black and White, o que vai ser uma coisa boa, estamos caminhando cada vez mais. Nesse momento a gente estava meio que um ano de lançamento atrasado. Lembrando que é uma decisão de marketing que envolve vários outros produtos, porque Pokémon tem muitos produtos, inclusive os jogos da Black and White já estavam sendo vendidos no Brasil, por que não ter as cartas de Pokémon para estar sendo vendida ali na mesma prateleira e tudo mais. As cartas mais legais dessa coleção, sem dúvida alguma, foram o trio dos cães lendários, que variavam ainda em cartas de 2 tipos, Raikou, Entei e Suicune. Dá uma olhada na arte dessas cartas, o quanto elas são lindas, gente. Com 81 cartas japonesas e 91 americanas, Heart Gold Soul Silver Undaunted surge em sequência. Foi lançada em fevereiro de 2010 no Japão e em agosto dos Estados Unidos. Ela trouxe como lendas uma disputa entre os titãs da Terra, Kyogre e Groudon, contra os do espaço, Rayquaza e Deoxys. Essa daí ganhou um espaço muito bom competitivo, inclusive, de todas as cartas lendas, foi a única que conseguiu ganhar o Mundial. Apesar disso, a arte das cartas continuavam se focando em Johto, já que essas lendas foram puxadas para a próxima expansão também. Toda a linha evolutiva do Eevee até esse momento já estava disponível para jogar, inclusive com versões Prime do Umbreon, do Espeon, que foram cartas que até jogaram bem, com exceção do Glaceon. Por que esse preconceito com esse rapaz sempre? Na realidade, é impossível obter Glaceon e Leafeon em Johto sem trocar da Diamond, Pearl ou Platinum nos jogos, então nenhum deles deveria estar no jogo. Mas como parte dessa expansão veio do deck Leafeon Metagross, Glaceon foi a única evolução a não aparecer. Para jogar mais sal na ferida do Glaceon, a carta do Leafeon foi a promo de pré-lançamento. Alguém lá na Nintendo americana não gostava muito da evolução de gelo do Eevee. Então, para aqueles colecionadores de Evolutions e tudo mais, ficou aí com esse espaço vago na sua coleção, pelo menos dentro dessa geração. Encerrando triunfalmente a série de Heart Gold Soul Silver, chega
Heart Gold Soul Silver Triumphant. Lançado em julho de 2010 no Japão com 80 cartas e em novembro do mesmo ano nos Estados Unidos com 103, essa expansão poderia ter sido muito maior por aqui, já que foi a última da quarta geração no Japão. Tivemos uma coleção extra no ocidente porque a Pokémon ainda não queria trazer para cá a quinta geração em forma de carta, já que os jogos ainda não estavam prontos para serem lançados ainda. Tem que lembrar que nessa época era aquela que a gente que era muito fã de Pokémon baixava o jogo japonês primeiro. Eu lembro que eu gostava muito da introdução de Black and White e eu joguei esse jogo primeiro em japonês e depois de muito tempo lançava. Isso daí foi ser corrigido na sexta geração, que acabou que a gente começou a ter um lançamento mundial dos jogos da franquia. O TCG meio que acompanhava esse delay, claro. O foco dessa expansão é na realidade um foco duplo, ela traz várias referências à quarta geração, embora com artes de Johto, mas também traz referências ao 13º filme de Pokémon, o Zoroark Mestre das Ilusões. Com isso, as cartas lendas que vieram eram as duplas de Darkrai e Cresselia de um lado e Palkia de Alga do outro. Inclusive uma das artes mais sombrias do Pokémon TCG, na minha opinião. Olha esse Darkrai, mano, isso daí é uma coisa assim, pra criança eu jogaria que não é algo muito tranquilo não. Há grande foco na Lost Zone nessa expansão, com metade dos Pokémon Prime e lendas, além do Banette fazendo menções à Zona Perdida, que até que chegou a jogar mesmo dentro do competitivo, envolvendo ali quantidade de cartas na Lost Zone, se você mandasse pra lá, você vencia o jogo, impondo uma nova condição de vitória. Não mencionei antes, mas uma das coisas mais legais de Heart Gold Soul Silver foram as suas cartas secretas, né, do Alph Lithograph, que fazia menção às ruínas de Alph de Johto, e todo o seu texto, além de ser bem diferenciado, era todo escrito em Unou. E elas também tinham um alto relevo na carta ali, uma textura, que também dava pra parecer meio que uma parede com pedras e tudo mais. Eram cartas muito da hora. Apesar de não ter muito foil, mas a textura delas valia a pena. A primeira delas permitia olhar a mão do seu oponente, a segunda te deixava embaralhar seu baralho, a terceira fazia uma carta de estádio retornar à mão do seu jogador. E a última delas te permitia olhar todas as cartas viradas para baixo nos seus prêmios. Como eu disse, efeitos meio que incomuns dentro do Pokémon TCG. Encerrando a quarta geração de Pokémon TCG, tivemos a expansão Call of Legends, única que foi chamado de Call of Legends Series, o que é uma série de uma coleção só. Na minha opinião, antes de fazer a pesquisa desse vídeo, eu inclusive achava que Call of Legends fazia parte do bloco Heart Gold Soul Silver, nem era um bloco separado e tudo mais. Lançado em fevereiro de 2011, o foco dela era, como o próprio nome diz, as lendas, né? Raikou, Entei, Suicune, Lugia, Ho-Oh, Kyogre, Groudon, Rayquaza, Deoxys, Dialga e Palkia, todos ganharam cartas especiais com sua versão Shiny nessa coleção. Mas, mesmo assim, não foram Shinies que valorizaram tanto quanto os Shinies anteriores. Mas carta Shiny sempre tem aquele, né, quesinho de coleção e aquele auge de beleza. Essa expansão tem talvez alguma das energias básicas mais raras do jogo até a criação das energias douradas. Todas elas eram apenas reverse foil, apesar de terem a raridade comum indicada, elas eram bem mais raras do que isso. Além disso, foram lançadas algumas das cartas mais fortes a envolver a Zona Perdida, especialmente o Lost World, que permitia que um jogador vencesse o jogo ao atingir 6 ou mais Pokémon na Zona Perdida. Foi o que eu falei pra vocês. Para completar as cartas e ter uma expansão que valesse a pena investir, vários reprints de cartas de toda a série Heart Gold Soul Silver foram incluídas, todas com artes alternativas exclusivas do ocidente. Olha aí, hein, Japão, tá perdendo em alguns pontos da coleção. As energias, uma coisa muito bacana delas também é que cada tipo de energia tinha um Pokémon ali pra representar. Além de uma região do jogo, algum tipo, né, de cenário, de cidade, você tinha um Pokémon, tinha um tipo da energia e ainda tinha um foil. Então, as energias de Call of Legends realmente são muito bonitas. No Pokémon TCG Online, até hoje, são uma das energias mais raras. Inclusive, competem muito bem com as secretas raras douradas que a gente ia ver só mais pra frente. E assim encerramos a quarta geração do Pokémon TCG, a primeira que foi lançada aqui, né, meio que em pouquinho aí, começando a lançar no Brasil. E a gente vai partir já pra próxima geração, a quinta geração, uma que foi quase toda lançada aqui no Brasil, beleza? Espero que todos vocês estejam se divertindo. Não esqueça, mais vídeos novos todos os domingos às 10 horas da manhã, a história do Pokémon TCG aqui no canal do Tio Sam. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia, fiquem com Deus, aquele abraço e Brofist dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, valeu demais, até a próxima, é nóis!